Marcus Wellington ajeitou seu Rolex enquanto observava os monitores de segurança de seu escritório em casa. 57 anos de idade, valendo 400 milhões de dólares de investimentos em tecnologia e convencido de que tinha um ladrão em sua casa. Maria limpava para eles há 3 anos, nunca houve um problema. Mas desde que o filho dela começou a ir depois da escola, as coisas estavam desaparecendo. Na tela, Diego Martinez, de 12 anos, estava sentado na ilha da cozinha, com o dever de casa espalhado à sua frente. Pequeno para a idade, vestindo um uniforme escolar desbotado, completamente focado em seus problemas de matemática. O maxilar de Marcus se apertou enquanto ele falava com a esposa Catherine ao telefone. Seu relógio Cartier havia desaparecido na semana passada. Ontem, os brincos de esmeralda de Catherine. Hoje, $200 de sua gaveta da mesa. O padrão era óbvio para Marcus, mesmo que sua esposa não pudesse ver. A voz de Catherine estalou pelo alto-falante. Você não pode simplesmente acusar uma criança, Marcus. Não estou acusando ninguém, disse Marcus, seus olhos nunca saindo de Diego no monitor. Vou pegá-lo. As palavras pairaram no ar como uma sentença de morte. Marcus havia construído sua fortuna com riscos calculados e ações decisivas. Isso não seria diferente. Ele pegou um envelope grosso e contou 50 notas de $100. $5.000 em dinheiro. Mais dinheiro do que Maria ganhava em 3 meses limpando sua mansão de 15 quartos. Ele deixaria isso em sua mesa, à vista. Quando o menino pegasse, as câmeras pegariam tudo. Então, eles teriam a prova. Marcus espalhou as notas por sua mesa de mogno, cada uma perfeitamente posicionada para a visão da câmera escondida. A armadilha era elegante em sua simplicidade. Ele havia instalado câmeras adicionais na semana passada, atualizando todo o sistema de segurança. A ironia de que essa atualização pudesse estar conectada aos seus roubos ainda não lhe havia ocorrido. E depois? Perguntou Catherine. A voz de Marcus ficou fria. Então eu ligo para a polícia e Maria encontra um novo emprego. Ele encerrou a ligação e se afastou da casa, posicionando-se no estacionamento de uma cafeteria a 6 quarteirões de distância. Seu laptop já estava transmitindo a filmagem de segurança ao vivo. Agora, ele só tinha que esperar. Marcus pediu um café latte caro e se acomodou, convencido de que estava prestes a pegar seu primeiro criminoso. De volta à cozinha, o lápis de Diego se movia com uma precisão incomum em sua folha de álgebra. Os problemas não eram simples. Equações quadráticas que desafiariam a maioria dos alunos do ensino médio. No entanto, ele os resolvia metodicamente, mostrando o trabalho que revelava uma profunda compreensão matemática. Sua abordagem era sistemática, quase como a de um detetive em sua minúcia. Diego sempre foi atraído por quebra-cabeças e padrões. Enquanto outras crianças de sua idade jogavam videogame, ele devorava romances de mistério e competições de matemática. Seus professores o haviam recomendado para programas avançados, mas as taxas estavam sempre fora do alcance de sua família. Ele se virava com livros da biblioteca e recursos online, ensinando a si mesmo conceitos que o fascinavam. Seu telefone vibrou com uma mensagem de sua mãe. Vou ficar até tarde hoje. O Sr. Wellington terá um jantar de festa amanhã. Limpeza extra necessária. Diego olhou para a hora. 6 da tarde. Seu estômago roncou. Ele havia pulado o almoço para ajudar na montagem da cafeteria, ganhando 50 centavos para seu fundo de material escolar. Cada centavo contava na casa dos Martinez. Sua mãe tinha 3 empregos. Limpava casas durante o dia, repunha prateleiras em um supermercado 3 noites por semana e fazia concertos para uma lavanderia local nos fins de semana. Ele arrumou cuidadosamente o dever de casa, cada papel alinhado perfeitamente em sua pasta. Tudo tinha seu lugar. Tudo tinha valor.
Esta era uma lição que sua mãe lhe havia ensinado desde cedo. O respeito pelas coisas dos outros era inegociável, especialmente quando você tinha tão pouco do seu próprio. Diego vinha à casa dos Wellington depois da escola há 6 meses. No início, ele esperava na cozinha enquanto sua mãe trabalhava, mas o Sr. Wellington parecia cada vez mais desconfortável com sua presença. Diego notou a maneira como o homem o observava, a forma como as conversas paravam quando ele entrava nos quartos, os sinais sutis, mas inconfundíveis, de suspeita. Ele subiu as escadas para encontrar sua mãe, passando pelo escritório de Marcos. A porta estava entreaberta, o que era incomum, já que o Sr. Wellington sempre mantinha seu espaço privado trancado. Pela fresta, Diego viu algo que o fez prender a respiração. Dinheiro espalhado pela mesa. Mais dinheiro do que existia no mundo de Diego, de 12 anos. $5.000 em notas de $100, espalhadas como se alguém as estivesse contando. Ele olhou ao redor. Nenhuma câmera visível, nenhuma testemunha. A casa estava vazia, exceto por sua mãe aspirando 3 andares abaixo. Sua mão tocou o batente da porta enquanto ele considerava o que fazer. Marcos se inclinou mais perto da tela do laptop, observando Diego se aproximar do escritório. Era isso, o momento em que ele finalmente teria a prova. Seu dedo pairou sobre o número do departamento de polícia, pronto para fazer a ligação que encerraria essa farsa de uma vez por todas. Em sua mente, ele já estava ensaiando a conversa com Maria, a dispensa desapontada, mas firme. Diego entrou no escritório com os olhos fixos no dinheiro. Seus tênis, com a sola se separando e comprados usados, faziam sons suaves no tapete persa que valia mais do que o aluguel anual de sua família. O contraste não lhe passou despercebido. Tudo nesta sala custava mais do que sua família via em meses. O escritório era um monumento ao sucesso. Prêmios revestiam as paredes, a arte cara pendurada em arranjos perfeitos e tecnologia que custava mais do que os carros da maioria das pessoas estava casualmente em prateleiras. Diego sempre teve o cuidado de não tocar em nada quando ocasionalmente vislumbrava o interior durante as sessões de limpeza de sua mãe. Ele se aproximou da mesa lentamente. O dinheiro parecia brilhar sob a luz da lâmpada. Seu telefone vibrou com um lembrete que ele havia configurado para si mesmo. Taxa de inscrição para o clube de matemática vence amanhã. $50. $50 que poderiam ser 50.000 para o orçamento de sua família. A ironia era avassaladora. O clube de matemática era a única chance de Diego de obter reconhecimento acadêmico. Os vencedores da competição estadual recebiam oportunidades de bolsas de estudo que poderiam mudar todo o seu futuro. Mas a taxa de inscrição era uma barreira que sua família não conseguia superar. Sua mãe vinha economizando moedas de 25 centavos e notas de $1 por semanas, mas eles ainda estavam $30 aquém do valor. Seus dedos pairaram sobre as notas. $100 cobririam seu material escolar para o ano inteiro. 500 ajudariam sua mãe com o aluguel que eles estavam sempre atrasados. 1.000 significaria que ela poderia tirar um dia de folga sem se preocupar com a perda de salário. Mas Diego havia sido criado melhor do que isso. Sua mãe trabalhava em 3 empregos para mantê-los à tona, e ela nunca havia pegado sequer um clipe de papel que não lhe pertencesse. O caráter não era sobre o que você podia fazer para se dar bem. Era sobre fazer o que era certo quando ninguém estava olhando, exceto que alguém estava assistindo. Marcos estava sentado em seu carro, laptop aberto, transmitindo a filmagem ao vivo. Ele havia se posicionado perfeitamente, perto o suficiente para voltar correndo, se necessário, longe o suficiente para evitar suspeitas. Na tela, Diego estava ao lado da mesa, com a mão estendida em direção ao dinheiro. "Peguei você", Marcos respirou. Mas Diego não pegou as notas.
Em vez disso, ele pegou seu telefone e começou a gravar um vídeo. Marcos piscou sem saber o que estava vendo. Isso não estava em nenhum dos cenários que ele havia imaginado. A voz de Diego era clara através do feed de áudio. Mãe, há dinheiro deixado na mesa do Sr. Wellington. Muito dinheiro. Acho que ele pode ter esquecido, ou talvez tenha caído de algo quando ele estava trabalhando. Estou fazendo este vídeo para que haja um registro de que estava aqui quando o encontrei. Devo contar a ele sobre isso ou apenas deixar para lá? A certeza de Marcos começou a desmoronar. Este não era o comportamento de um ladrão. Este era o comportamento de alguém tentando proteger a si mesmo e ao dono do dinheiro. O menino estava criando evidências de sua inocência, não tentando esconder a culpa. O som do aspirador de pó se aproximou. Diego! A voz de Maria ecoou pelas escadas. Mijo, onde você está? Diego recuou a mão do dinheiro como se tivesse se queimado. Sua mãe apareceu na porta, com os materiais de limpeza na mão, a exaustão visível em cada linha de seu rosto. Ela estava trabalhando desde as 5 da manhã, limpando outras 2 casas antes de chegar na dos Wellington. O que você está fazendo aqui? Ela perguntou em um espanhol rápido. Você sabe que este quarto é privado. A porta estava aberta, mamãe. Eu vi o dinheiro e queria gravá-lo para que o Sr. Wellington soubesse que eu não o toquei. Diego gesticulou em direção à mesa. Os olhos de Maria se arregalaram quando ela viu o dinheiro. Ela havia limpado este escritório centenas de vezes e nunca tinha visto dinheiro deixado assim. Seus instintos protetores se acenderam quando ela agarrou o braço do filho, puxando-o para longe do dinheiro. Não toque em nada, ela sussurrou urgentemente. O Sr. Wellington tem te observado de forma diferente ultimamente, como se ele suspeitasse de algo. O rosto de Diego se enrugou de compreensão. O menino era inteligente o suficiente para ligar os pontos. Os itens que faltavam, os olhares suspeitos, o súbito aparecimento de dinheiro em um escritório destrancado. Era um teste, uma armadilha. Ele acha que estou roubando dele, disse Diego. Não uma pergunta, mas uma afirmação. Maria acenou com a cabeça tristemente. Eu o ouvi no telefone ontem. Ele está te testando, mijo. Este dinheiro é uma isca. As palavras atingiram Diego como um golpe físico. Aqui estava um homem para quem sua mãe limpava, cuja casa ela mantinha, cuja família ela ajudava a cuidar. E ele pensava tão pouco deles que montaria uma armadilha elaborada para pegar um menino de 12 anos em um crime que ele nunca havia cometido. Mas em vez de raiva, Diego sentiu outra coisa, determinação. Se o Sr. Wellington queria testá-lo, então ele passaria nesse teste. Mais do que isso, ele mostraria ao homem exatamente com quem ele estava lidando. Mamãe, disse Diego calmamente, acho que sei quem realmente tem pegado as coisas dele. Maria olhou para o filho bruscamente. O que você quer dizer? Eu estive observando, fazendo anotações. Não porque eu suspeitasse de alguém, mas porque gosto de resolver quebra-cabeças. Diego pegou um pequeno caderno de sua mochila. Olhe as datas em que as coisas desapareceram. Marcos observou através do feed de segurança enquanto sua empregada e seu filho se amontoavam sobre um caderno. A mulher em quem ele confiara por 3 anos, que nunca lhe dera uma única razão para duvidar de sua integridade, estava agora aprendendo que seu empregador os considerava criminosos. A vergonha deveria ter sido avassaladora. Em vez disso, Marcos sentiu sua raiva endurecer. Eles sabiam sobre a armadilha, o que significava que eles poderiam planejar em torno dela. Isso não provava nada, exceto que eles eram mais espertos do que ele havia lhes dado crédito. Então Diego fez algo que Marcos nunca esperou. O menino pegou seu telefone e ligou para ele diretamente. Sr. Wellington, aqui é o Diego. Estou em sua casa com minha mãe. Marcos se esforçou para parecer surpreso, fazendo sua melhor atuação. Diego, está tudo bem?
Não estou em casa agora. Eu queria que o senhor soubesse que há dinheiro em sua mesa. Muito dinheiro. Eu não queria que o senhor se preocupasse que alguém pudesse pegá-lo enquanto o senhor está fora. Eu fiz um vídeo para que o senhor soubesse que estava seguro quando o encontrei. As palavras atingiram Marcos como golpes físicos. Esta criança, que ele havia presumido ser um ladrão, estava ligando para proteger seu dinheiro. Além disso, continuou Diego, sua voz firme apesar de sua juventude, eu sei que o senhor acha que eu tenho roubado do senhor. Minha mãe me disse, mas eu não peguei nada, senhor. E eu acho que sei o que realmente tem acontecido. O mundo de Marcos começou a se inclinar. O que você quer dizer? Eu tenho feito anotações, disse Diego, sobre quando as coisas desapareceram e o que mais estava acontecendo na casa. Eu acho que outra pessoa tem pegado as coisas do senhor. Alguém que tinha acesso e oportunidade que o senhor não pensou. A confiança na voz do menino era inquietante. Este não era o apelo desesperado de alguém pego em flagrante. Esta era a apresentação calma de alguém que estava conduzindo sua própria investigação. Posso mostrar minhas anotações ao senhor quando voltar para casa, continuou Diego. Se quiser ver. Marcos encerrou a ligação e correu de volta para sua casa, com as mãos tremendo no volante. Sua visão de mundo estava desmoronando a cada quilômetro. Lá dentro, Diego esperava com sua mãe, um caderno de composição aberto entre eles. Eu tenho acompanhado, disse Diego, mostrando a Marcos páginas de anotações detalhadas, escritas em caligrafia cuidadosa. Horários em que as coisas desapareceram, datas, o que estava acontecendo na casa. O caderno era uma obra-prima de observação. Diego havia registrado não apenas quando os itens desapareceram, mas também as condições climáticas. Quem mais estava na casa? Quais quartos estavam sendo limpos? Quais serviços estavam agendados? Ele havia abordado o mistério como um cientista, coletando dados sem preconceito. Seu relógio Cartier desapareceu na terça-feira, 15 de outubro. Foi o dia em que a equipe de manutenção da piscina veio, mas eles estavam apenas no quintal. Diego virou uma página. Os brincos de sua esposa desapareceram na quinta-feira, 24 de outubro. Foi o seu jantar com 12 convidados, mas os brincos foram pegos do seu quarto no andar de cima, onde os convidados não eram permitidos. Marcos olhou para os registros meticulosos. O menino havia prestado atenção a detalhes que Marcos, em sua pressa de julgar, havia completamente ignorado. Mas olhe para este padrão, continuou Diego, seu dedo traçando entradas em várias páginas. Cada roubo aconteceu em um dia em que alguém tinha acesso ao seu sistema de segurança. A equipe da piscina tem o código do seu portão. Seus convidados do jantar sabiam sobre suas câmeras, porque o senhor mencionou o novo sistema. Mas apenas uma pessoa tinha acesso para desabilitar câmeras em quartos específicos. A lógica era inegável. Diego havia construído um caso metodicamente, descartando suspeitos não por suposição, mas por evidência. O dinheiro de sua gaveta ontem, ele desapareceu no mesmo dia em que o instalador do sistema de segurança estava aqui atualizando suas câmeras. Ele tinha acesso ao seu escritório enquanto o senhor estava em reuniões no andar de baixo. Ele saberia exatamente onde estavam os pontos cegos das câmeras porque ele ajudou a criá-los. Marcos sentiu sua respiração prender. O instalador? Liguei para a empresa de segurança esta manhã, disse Diego, sua voz ficando mais forte. Eu disse a eles que estava ligando por causa da instalação. Perguntei se algum de seus instaladores havia sido demitido recentemente. O menino havia conduzido sua própria investigação enquanto Marcos estava montando armadilhas. O que eles te disseram? Brandon Mills foi demitido no mês passado. 5 reclamações de roubo de casas de clientes durante os agendamentos de instalação.
Ele ainda tinha seus códigos de segurança da ASI, a atualização de ontem, porque o sistema leva 48 horas para redefinir completamente todos os pontos de acesso. A sala girou. Marcos olhou para este menino de 12 anos, que ele havia presumido ser um criminoso, que havia resolvido em dias o que Marcos não havia conseguido ver em semanas. Diego havia abordado o mistério como um detetive, coletando evidências, testando teorias e chegando a uma conclusão baseada em fatos em vez de suposições. Eu também liguei para a polícia. Diego acrescentou calmamente. Achei que o senhor deveria saber disso antes que eles o contatassem. Como se fosse invocado, o telefone tocou. Era o detetive Rodrigues da delegacia local. Brandon Mills havia sido preso em uma loja de penhores a 3 cidades de distância, tentando vender um relógio Cartier e um par de brincos de esmeralda. A descrição correspondia perfeitamente aos itens que faltavam em Marcos. O homem tinha um depósito cheio de bens roubados de dezenas de casas, onde ele havia feito instalações de segurança. Marcos afundou em sua cadeira, olhando para o dinheiro ainda espalhado por sua mesa. Diego nunca o tocou, apesar de ter todas as oportunidades e uma necessidade desesperada. O menino esteve nesta sala sozinho, com mais dinheiro do que sua família via em meses, e seu primeiro instinto foi protegê-lo. Sinto muito, disse Marcos, as palavras parecendo inadequadas. Eu sinto muito mesmo. Diego acenou com a cabeça solenemente. Eu entendo por que o senhor pensou que poderia ser eu. Nós não temos muito dinheiro e eu estou aqui depois da escola quando as coisas estavam desaparecendo. Mas minha mãe me ensinou que pegar coisas que não pertencem a você te faz menor, não maior. Não importa o quanto você precise delas. A sabedoria nessas palavras, vinda de uma criança que tinha todos os motivos para ser amarga, atingiu Marcos profundamente. Ele havia passado semanas convencido de que a pobreza equivalia à criminalidade, que a necessidade justificava o roubo. Diego lhe mostrou que a integridade não tinha nada a ver com saldos de contas bancárias. Há algo mais, disse Diego hesitantemente. A taxa de inscrição para o clube de matemática vence amanhã, $50. Eu estive economizando, mas ainda estamos com pouco. Fui tentado pelo seu dinheiro por causa disso. Eu queria que o senhor soubesse que a tentação era real, mesmo que eu nunca a tivesse pegado. A honestidade foi devastadora. Esta criança estava confessando uma tentação enquanto acabava de resolver um crime que havia intrigado os adultos ao seu redor. Marcos se levantou lentamente e caminhou até seu cofre. Ele pegou um envelope e o entregou a Diego. A taxa do clube de matemática, mais dinheiro para quaisquer outras despesas acadêmicas que você possa ter. Considere como uma taxa de consultoria para o trabalho de detetive. 3 meses depois, a cena era completamente diferente. A Fundação Wellington anunciou sua primeira Bolsa de Estudo Jovem Detetive, um programa de financiamento acadêmico completo até a faculdade, além de estágios de verão projetados para nutrir mentes analíticas. O primeiro beneficiário foi Diego Martinez, cujo caderno de investigação foi submetido como seu projeto de inscrição. O clube de matemática de Diego havia vencido o campeonato estadual. Sua abordagem sistemática para a resolução de problemas, as mesmas habilidades que ele havia usado para resolver o mistério do roubo, ajudaram sua equipe a dominar a competição. O menino que havia sido suspeito de roubar estava agora sendo celebrado por seu brilhantismo. Maria não apenas limpava mais a casa dos Wellington. Marcos a havia promovido a chefe de gestão da casa, triplicando seu salário e fornecendo benefícios completos para sua família. Sua experiência em gerenciar casas complexas, sua atenção aos detalhes e sua inabalável integridade a tornaram inestimável.
Diego fazia o dever de casa no que Marcos agora chamava de Sala de Estudos de Diego, um espaço de biblioteca especificamente designado para o uso do menino. A sala era abastecida com livros de matemática avançada, romances de detetive e periódicos científicos. Marcos havia aprendido que a melhor maneira de honrar o potencial de alguém era nutri-lo. A filmagem de segurança daquele dia permaneceu nos arquivos privados de Marcos, não como prova de culpa, mas como um lembrete de sua própria cegueira. Ele havia se focado tanto em proteger suas posses que quase destruiu algo muito mais valioso: a confiança e o respeito de duas pessoas, cujo caráter superava em muito o seu próprio. Na cerimônia de concessão da bolsa, Marcos falou sobre o perigo das suposições. $5.000 pareciam muito para testar o caráter de alguém. Disse ele, mas me ensinou que o caráter não é sobre o que você pega quando ninguém está olhando. É sobre o que você dá quando todos precisam que você se levante. Brandon Mills recebeu uma sentença de 5 anos de prisão por seus crimes. A evidência que Diego ajudou a reunir levou à recuperação de itens roubados de mais de 30 casas. Várias famílias recuperaram heranças que pensavam estar perdidas para sempre. Diego deu a Marcos um presente mais valioso do que qualquer um dos itens roubados: a chance de se tornar um homem melhor. Às vezes, as descobertas mais valiosas são aquelas que você nunca soube que estava procurando, encontradas nas pessoas que você nunca pensou em ver de verdade. O menino que havia sido julgado por suas circunstâncias provou que a integridade, a inteligência e a coragem moral não tinham nada a ver com a riqueza. Ao tentar pegar um ladrão, Marcos encontrou um professor que lhe mostrou que os tesouros mais importantes da vida não podem ser roubados porque não podem ser comprados. Eles só podem ser ganhos, e Diego Martinez os havia ganhado todos. 6 meses após o incidente, Diego foi destaque no jornal local como Jovem Detetive do Ano. Suas técnicas de investigação estavam sendo estudadas por agências de aplicação da lei como exemplos de observação sistemática e dedução lógica. O menino que antes era visto como um potencial criminoso estava agora sendo consultado por detetives de verdade. A casa dos Wellington se tornou algo que nem Marcos nem Maria esperavam. Uma verdadeira parceria construída sobre respeito mútuo e um compromisso compartilhado com a excelência. A presença de Diego não era mais tolerada, mas celebrada, seus insights valorizados, seu potencial ilimitado. O dinheiro que havia ficado na mesa de Marcos naquele dia havia sido destinado como uma armadilha. Em vez disso, tornou-se a base para uma amizade que mudaria 2 famílias para sempre, provando que, às vezes, as lições mais caras também são as mais valiosas.